Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Manuel e hoje eu vim falar sobre esta outra belezinha aqui, que é o livro The Umbrella Academy Hotel Oblivion, escrito pelo rockstar, vocalista da banda My Chemical Romance, Get Out of the Way, e desenhado pelo brasileiro Gabriel Bá. Muita gente me pediu para mim falar sobre ele desde que eu postei sobre o segundo quadrinho, que é o Dallas, que se você ainda não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card. E eu dei um jeito de adquirir ele para ajudar as pessoas que estão querendo saber sobre Hotel Oblivion. Então, para me ajudar também, eu só peço para você que não é inscrito ainda no canal, para que se inscreva aí e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Assim a gente se ajuda e todo mundo sai ganhando, né? Os quadrinhos começam com uma história de alguns tempos atrás, da época que a Umbrella Academy ainda estava em ação como super-heróis. Eles capturam um vilão chamado Mágico Mortífero, que o Sr. Hargreaves manda ele por elevador para uma outra dimensão. E quando está sendo levado, ele ainda tenta reclamar, protestar. Ah, Hargreaves, você é um monstro, cadê os meus advogados? Isso não é justiça. E aí o Hargreaves fala, não é justiça mesmo, isso é progresso, meu filho. Televador é uma espécie de máquina de teleporte que o Sr. Hargreaves inventou. E nesse caso a gente descobre que ele também teleporta as pessoas entre dimensões. Porque o Mágico Mortífero, ele sai do elevador em uma outra dimensão. E a gente descobre que esse local é um hotel chamado Hotel Oblivion, que o Sr. Hargreaves inventou para aprisionar os vilões. Pessoas com superpoderes que não podiam ficar soltas, porque usavam os poderes dela para roubar, enfim, para o caos. E no presente, nesse novo presente, onde o presidente Kennedy foi executado, o número 5, ele tá trabalhando meio que como assassino de aluguel. Então ele aceita um trabalho dado por um tiozinho chamado Sr. Thor, que é espionar uma indústria chamada Companhia Perseus. E o atual presidente dessa empresa chama-se John Perseus X, que é filho do John Perseus IX, que é um vilão que foi derrotado pela Umbrella Academy e supostamente está lá no Hotel Oblivion preso. E os poderes do vilão John Perseus IX vinha de um artefato que ele mesmo construiu, chamado Medusa, claramente referência aí, né, à mitologia grega, Perseus, Medusa. Só que a Medusa, ela tinha consciência própria e ela tentava influenciar as pessoas a ir para o caminho do ódio. E o Sr. Thor, ele é um ex-funcionário da Perseus. No segundo quadrinho acontece uma coisa que eu nem falei lá no resumo, porque não fazia diferença para aquele enredo, mas faz diferença para o enredo de Hotel Oblivion, que é quando o Perseus X assume a empresa e ele já chega lá falando, a gente vai fazer um monte de experiência aqui porque eu quero poder. Só que isso meio que ia começar a falir a empresa. Aí o Sr. Thor fala, não, você tá achando que aqui é a casa da mãe Joana? E pede demissão. E agora, já bem mais velhinho, o Sr. Thor contrata o número 5 para vigiar, para espionar o local. Só que o número 5 está tendo algumas dificuldades para obter essas informações ali. Luther e Diego vão para Tóquio encontrar um antigo conhecido do falecido pai, chamado Dr. Zu. Esse personagem manja muito da tecnologia, inclusive ele mora em uma espécie de dirigível que voa sobre Tóquio, nada discreto, né? E o Luther usa uma das engenhocas dele para perder aquela pança gigante que ele tinha. Um dos colegas do Zu, chamado Detetive Atômico também, dispara um laser na cara do Luther para remover a barba dele. Nesse quadrinho, a gente é apresentado a muitos outros personagens com superpoderes, inclusive muitos outros supervilões, que como nos outros quadrinhos estava mais focado na trama familiar ali, a gente não via esse resto do mundo de Umbrella Academy. O Dr. Zu ficou com uma das naves do Sr. Hargreaves chamada de Minerva, e seguindo as pesquisas do Sr. Hargreaves, ele descobre sobre um local no espaço chamado Além Espaço. E então ele vai até esse local usando a Minerva, junto com o Diego e o Luther. Chegando no Além Espaço, eles conseguem ter acesso, usando as tecnologias da Minerva, a uma outra dimensão. E é nesta outra dimensão que se encontra o Hotel Oblivion. Eles também se deparam com a Valois, assim que ele chega lá, que é a Torre Eiffel. No primeiro quadrinho a gente descobre que a Torre Eiffel é uma nave, na verdade. A Alison está tentando ajudar a Vanya a andar novamente. Todo dia elas treinam um pouquinho. Só que a mãe robô, a Grace, ela fica brava com a Alison porque a Alison não usa os poderes.
pra Vânia andar novamente. Era só ela falar, ouvi dizer que você está andando novamente, mas ela não usa. E aí a gente descobre que ela tá meio que travada de usar os poderes dela, porque ela usou o poder dela pra tudo na vida, né? Inclusive pra fazer o ex-marido dela se apaixonar por ela. Dizer que você quer ser minha amiga. Ouvi dizer que você quer isso. Eu ouvi dizer que você Ouvi me dizer deixou que em paz. você parou de chorar. Eu ouvi dizer que você consegue. Eu Eu ouvi dizer que você me acha perfeita para esse papel. Eu ouvi dizer que você me ama. O poder dela é transformar a mentira em realidade, né? Então ela meio que transformou tanta mentira em realidade que ela estava vivendo uma mentira. Então ela constrói uma casa de bonecas para a filha dela, a Clary, só que quando ela vai entregar, o ex-marido dela nem deixa ele ver a menina. Inclusive é esta casa que aparece aqui na capa do livro. Klaus arranjou um jeito de ganhar dinheiro usando os poderes dele, onde alguém paga para ele trazer alguém do mundo dos mortos. Como, por exemplo, essa tiazinha aqui que pagou para que ele incorporasse o marido morto dela, para ela descobrir onde foi que ele escondeu uma quantidade enorme de grana antes dele morrer. Só que o Klaus e o grupinho dele, ao invés de contar para a dona onde estava o dinheiro, ele engana ela e fica com o dinheiro para ele porque ele não é tonto. Só que esses colegas que meio que formam meio que uma seita do Klaus aí, que nesse caso é satânica, eles são gente bem da pesada, inclusive eles que fornecem as drogas para o Klaus. A tiazinha viúva descobre que o Klaus enganou ela, então ela manda um monte de homens, bandidos, para atirar neles no local onde a grana estava, que é no meio de um deserto. Todo mundo morre no meio do tiroteio, só sobra o Klaus e um dos colegas dele chamado de Queen, só que ele estava muito ferido e o Klaus larga ele ali no meio do nada. Klaus volta para a espelunca dele e usa o dinheiro que conseguiu para comprar muita droga e ficar muito chapado. Depois de um tempo ele tem uma overdose e então o Queen volta e tá putaço com ele, né? Então ele pega o corpo dele e joga numa lata de lixo. Mais tarde a gente vê uma figura encapuzada que a princípio a gente não sabe quem que é, e ele carrega o Klaus e leva até o hospital, onde cuidam dele. E quando o Klaus desperta, a gente descobre que essa pessoa misteriosa é o Ben, que se materializou com o poder do Klaus e falou pra ele parar com essas graças e parar de colocar veneno no próprio corpo. E o Ben tinha um buraco bizarro na barriga dele. Talvez isso seja alguma pista de como ele morreu. Enquanto isso, o mágico mortífero, que já estava bem velhinho, ele vê um brilho no horizonte e ele já reconhece esse brilho. E ele vê então uma excelente oportunidade para ele escapar daquele lugar, junto com outro vilão chamado Obscura. Só para adiantar aqui, esse brilho é do Televador, aquela invenção do Sr. Hargreaves, e eles decidem fugir levando consigo uma criança que ele não queria deixar ali preso. A mãe dessa criança, que também estava presa no hotel, é uma mulher felina, super raivosa, que tinha uma maldição que ela só podia fazer o que aquele brinquedinho chamado Oráculo mandasse ela fazer. E quando ela sente a falta do bebê dela, ela fica muito putaça. A gente descobre também que o hotel é vigiado por um ser muito poderoso chamado Homem Científico, que não come e nem respira. Eles aguardam o Televador surgir de novo. O Televador estava sendo usado por uma gangue para eles jogar cadáveres naquela dimensão. O Obscura, ele tem memória fotográfica, tanto que ele tem literalmente uma câmera enfiada na cara dele. E então ele se lembra da senha do Sr. Hargreaves para o Televador. E ele usa essa senha e eles teleportam para a companhia Perseus. E neste exato momento, o número 5, que estava naquela missão de espionar a companhia, estava lá naquele momento junto com a Alison. E eles viram os dois saírem do elevador e a Alison viu que o Mago Mortífero estava com um bebê. E aí ela ficou preocupada e ela acabou saindo do esconderijo. Mas foram nocauteados pelos cientistas. E o Obscura também foi nocauteado e o Mago Mortífero fugiu junto com o bebê. A Grace, que não estava nada feliz com a forma que a Alison estava ajudando a Vanya, ela decide fazer alguma coisa por conta própria. Inclusive, a Grace está parecendo muito vilã nesse quadrinho. Ela conta para a Vanya como que a Vanya era excluída na família e tratada como um objeto, assim como ela própria. E aí ela fala para a Vanya, será que no final vamos acabar num canto acumulando poeira? Em determinado momento, a Grace leva a Vanya até Paris, até a nova e futurística Torre Eiffel. A Grace pede para a Vanya destruir a Torre Eiffel e a Vanya fica tipo, o quê? Você tá louca? Como que eu vou fazer isso? Eu sou tetraplégica. A Grace joga a Vanya da cadeira de roda e quando a Vanya fala, por que você está fazendo isso comigo? Eu não consigo andar. Aí aparece uma mulher vestindo uma roupa com o símbolo de um pardal
E ela fala, eu não acredito em você. E quando ela fala isso, a Vanya anda. Essa moça se chama Carla e ela leva a Vanya para conhecer o restante dos irmãos dela com habilidades especiais também. E aparentemente a Grace está muito envolvida com essas pessoas com símbolos de pardal. Perseus recebe a notícia do que aconteceu no laboratório dele, então ele obriga o Obscura, que eles haviam capturado e que tem na memória fotográfica a senha para o televador. Ele obriga o Obscura a levar ele até o Hotel Oblivion, onde o pai dele supostamente estaria preso. Mas quando ele chega lá, ele descobre que o pai dele havia se suicidado, cortado os próprios pulsos. Mas então ele adquire a Medusa. A Medusa dá poderes para ele, mas sobre influência da Medusa, ele liberta todos os prisioneiros e manda para o mundo real, inclusive a mãe maluca daquele bebê. Quando o Dr. Zu chega no Hotel Oblivion junto com Diego e Luther e não encontra nenhum prisioneiro lá, ele já percebe que deu ruim, né? E que os prisioneiros todos fugiram. Então o Dr. Zu volta correndo para a Terra usando a nave chamada Minerva e o Diego e o Luther usam o televador e se teleporta para Perseus. Os 5 e a Alison conseguiram fugir no meio dessa confusão toda, já que todos os guardas estavam ocupados. E a Alison, que é a mãe, né, ela estava preocupada com o bebê que estava nos braços do mágico mortífero. Então ela vai atrás dele e quando chega lá, a mãe monstruosa do bebê chega também e começa a atacar o mágico. Ataca o mágico, ataca a Alison, ataca tudo que vê pela frente porque a bicha é brava, né? Então a mulher fere mortalmente o mágico mortífero e a Alison usa os poderes dela para libertar ela da maldição dela. Eu ouvi um rumor que você não precisa disso para dizer quem você é. Então, essa mãe descontrolada se acalma finalmente. O Perseus começa a usar o poder da Medusa para derrotar vários supervilões, que foi ele mesmo que libertou, né? Mas é isso que ele quer ser visto como um super-herói. O vigia do Hotel Oblivion, chamado Homem Científico, vem pelo televador e acaba com essas graças do Perseu. E começa a destruir um monte de outros vilões também. Só que aí chega o Luther e os outros irmãos Hargraves e compra a briga com ele. Achei desnecessário porque ele, além de ser muito forte, ele estava ajudando a derrotar os vilões. Mas a briga já estava comprada e depois de apanharem muito, o Klaus usa a telecinese dele para levitar um cabo de energia e eletrocutar ele. Pois é, eletricidade é o ponto fraco do Homem Científico. Os supervilões estavam fazendo uma bagunça ali na cidade, principalmente um supervilão específico chamado Terminal, que tem esse nome porque ele tinha uma doença terminal, mas ele sugava a energia vital das pessoas para se manter vivo. E ele tinha sugado tanta gente, tinha comido tanto, que ele estava enorme e causando muita destruição na cidade. Inclusive, nesse momento, chega a nave Minerva, conduzida pelo Dr. Zu, que ele destrói a nave e a nave explode, a gente perde a nave. E a explosão destrói mais um pouquinho da cidade ainda. O Perseus, ele meio que ficou com remorso. Ele viu toda essa destruição que estava acontecendo e ele não gostou de ser o culpado de tudo isso, né? Então ele decide que vai parar, mas a Medusa não gosta nada disso porque a Medusa gosta de ódio e destruição. Então a Medusa agarra o braço dele e tenta matar ele. E aí ele corta o braço dele fora e nessa hora o Luther pega a Medusa e atira em direção ao terminal. Então a energia da Medusa e do terminal se sobrecarregam e eles se explodem, atirando um monte de sangue e órgãos das criaturas que o terminal havia absorvido pela cidade. Terminal e Medusa foram derrotados, mas havia ainda muitos outros supervilões e a Umbrella Academy estava encurralada ali. E nesse momento surge para salvá-los algumas pessoas com um uniforme com símbolos de pardal. Uma mulher que atira laser por algum lugar do rosto, pode ser olho, pode ser boca. Uma mulher que se transforma em corvo. Um homem com o rosto todo deformado que quando se machuca, ele transfere seus machucados para os outros. A Carla, que havia curado a Vanya. Um cubo flutuante esquisito. E por fim, um homem com super força que quando o Luther pergunta quem ele é, ele diz: eu sou o número 1. E assim acaba Hotel Oblivion, que é um quadrinho inclusive bastante confuso, que deu trabalho para mim trazer aqui em vídeo para vocês. É um quadrinho que a gente tem que ler mais de uma vez para entender tudo. Comenta aí embaixo o que você achou da história e assim que sair o próximo quadrinho da franquia, que vai se chamar Sparrow Academy, eu já trago aqui para vocês também. Então já se inscreve aí que vocês com certeza não vão querer perder.
deixa o like no vídeo pra ajudar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, beijos no coração.